E hoje eu quero trazer aqui para você como não errar nas compras das flores, como que você seleciona as flores para você não perder dinheiro. Porque não dá para comprar errado, né? E aí muita gente que vê acha os arranjos lindos e fala: "Ai meu Deus, eu vou começar, mas eu vou montar uns arranjos antes". E aí que acontece o grande erro. Você pega capim, você pega copo de leite e com isso aqui, você pode montar qualquer tipo de arranjo, né, tanto um arranjo que vende, quanto um arranjo que não vende. Com isso aqui, você monta tanto um arranjo que vai ficar amador, quanto você monta um arranjo profissional. E eu tenho um arranjo amador para te mostrar, quer ver? Um arranjo amador, com capim e copo de leite, ó. Isso é um arranjo amador, isso não vende. E isso aqui acontece, tá, mas não é possível que a pessoa monta assim, monta. Eu vejo isso aqui todo dia na loja, eu vejo isso aqui quando às vezes eu visito alguma clínica. Pode parecer bonito? Acho que não, não é não. Tá na cara que é artificial, não é legal. Muita gente vê as flores de forma individual e fala: "Mas essa flor aqui não é bonita. Ah não, esse copo de leite aí, ai capim, eu vi uma vez a Aline falando que é pra gente tirar o capim do arranjo. Então eu não tô entendendo nada, essa samambaia. Ah, mas é de plástico, não é a flor que a Aline usa. Ah, esse galho aqui, ó, ah, esquisito essas folhas aqui, ah, não vai ter jeito de fazer arranjo com isso aqui não. E essa aqui também? Ah, não, vai ficar parecendo aqueles arranjinhos muito micho, muito feio. Ah, e esse galho aqui? Ih, não, não dá. Não, e esse aqui então? Ah, não, essas folhas aqui tudo velha. Ai, não gostei não. Não são essas flores que a Aline usa. E aí eu vou te mostrar, são essas flores que eu uso. Só que lembra que a gente trabalha as imperfeições dela? E aí quem não conhece faz o quê? Ai, mas a flor é tão cara. Mas é claro, você não sabe o poder dela no arranjo. E um arranjo feito com ela? E um arranjo feito com o copo de leite, que até então você acha que tá feio? Por isso que as pessoas erram, elas compram e não sabem o que fazer. E aí olha aqui, ó, aí eu tenho um monte de flores, e agora? E agora? Monta um arranjo aqui, ó. Tá, qual que você vai usar com o quê? Ai, você vai usar esse com esse? Não, esse com esse? Ah, não, será esse com esse? E aí você fica perdida, porque o método ele justamente ele te direciona o que que você vai fazer. Não só o que você vai fazer, mas ele te direciona para o que você vai comprar, mulher. Aí pega a folha de latânia, faz aquela mistureba, né? Chega aqui, sai colocando um monte de coisa no arranjo, e aí fica aquele carnaval. O carnaval tá chegando, mas, ó, arranjo de carnaval não vende não, tá? Tô te sendo sincera. Acho que é a única época festiva que não é direcionado a arranjo. O resto tudo é, até Dia das Crianças, tá? Até Dia das Crianças. Para enfeitar o quarto, para montar a cesta. E aí o que acontece? A pessoa tem as flores, mas na hora de montar, faz aquele arranjo amador, e aí não vende. Primeira coisa é planejar a montagem. Planejar ali. Mulher, onde você vai montar? Isso é um planejamento. Tá, mas e aí, qual que eu vou montar? Então, você precisa saber qual arranjo que você vai montar, para você definir quais que são os elementos que você vai usar ele. Tá, você vai montar um arranjo de copo de leite? O que que você vai usar no arranjo de copo de leite? Ah, eu vou usar o capim, eu vou usar tal elemento e tal elemento, a sementinha e aquela folhagem. Ok. Qual que vai ser o vaso que você vai usar para montar esse arranjo? Você tem que saber para você poder comprar certo. Porque eu sei que você não tem uma loja para poder comprar um monte de variedade e depois definir. Então você já direciona a sua compra. Então, no ato da compra, você já precisa fazer esse planejamento. Eu vou te mostrar como que você planeja. Vai pegar um papel, uma caneta e você vai listar todos os elementos que você vai precisar para a sua compra. Não esquece da argila, musgo, o que for colocar casca, galho de vime, se você precisar, tem artificial, tem natural. As orquídeas também.
Orquídea com a folha certa, pelo amor de Deus, sem fazer arranjo mistureba. Orquídea tem grande, tem pequena, tem orquídea sozinha. Coloca as folhas também. Mas e aí, depois você vai colocar qual vai ser o vaso que você vai fazer com aquela orquídea. Que tipo de arranjo você vai fazer. Por isso que é importante. E aqui eu quero te mostrar o que seria definir esse planejamento para poder ficar mais fácil para você. Você vai fazer arranjos de tipos diferentes. Arranjo de canto, arranjo de centro, arranjo alto, arranjo baixo. Por quê? Cada tipo de arranjo se adequa em um lugar. Não dá para a gente colocar um arranjo assim na mesa de centro de jantar. Ele é um arranjo de canto. A flor está virada apenas para um lado só. Mas um arranjo como esse, ele fica numa entrada da sala, ele fica em um canto onde a gente tem uma parede ao fundo, entendeu? E aí você vai formular 12 tipos de arranjo. Coloca aí mesa de jantar. Um arranjo que poderia ser usado numa mesa de jantar. Por exemplo, tá cheio aqui hoje, né? Vamos ficar aqui nesse meio dessas flores aqui. Por exemplo, um arranjo alto, de amarils, lindão para ficar numa mesa de jantar. Esse aqui é um tipo de arranjo alto, tá? Mas é importante também você ter um tipo de arranjo baixo, porque se a mesa de jantar da cliente ou da pessoa que for comprar com você, né, o seu futuro cliente que você ainda não conhece, tiver um pendente muito baixo, o arranjo vai ficar alto. E aí o arranjo ela não vai comprar. Por quê? Porque não atende à necessidade dela. Foi uma das coisas que eu falei aqui muito durante essa semana também, que o arranjo precisa atender à necessidade. É assim que vende. Técnica de venda, tá? Aline, como é que eu vou saber qual que é a necessidade dela? Pergunta para ela, mulher. Pergunta. Eu pergunto. Aí você precisa de um arranjo para mesa de jantar. Ok. A sua mesa pode colocar arranjo alto ou baixo? Pergunta! Eu pergunto para ela. Se a mesa dela não couber algo alto, a gente faz um arranjo mais baixo. E aí esse arranjo pode ser também de qualquer jeito, com qualquer flor. Tanto um arranjo de verde, que é baixinho, quanto um arranjo floral também, pode ser. E aí você vai perguntar para ela, né? É um arranjo verde ou é um arranjo com flores? Aline, mas eu não tenho para quem perguntar. Então você define. Você pode definir, ó, eu vou montar um arranjo alto, eu vou montar um verdinho. Vai atender a pessoa também. A gente faz de todos aqui, todos vendem. Todos vendem. E aí você define aí na sua lista de compra o que vai ter nesse arranjo mais baixo e qual tipo de vaso que ele tem. Porque quando você já sabe o que você vai colocar, você não erra na compra. Você já compra o galho certo que você vai usar. Agora, um outro tipo de arranjo que poderia ser um arranjo para ser colocado num lavabo, em um banheiro. E aí você imagina que tamanho que tem um lavabo? Tem de todos os tamanhos, mas geralmente são ambientes pequenos, e aí tem espaços pequenos. E aí você define um tipo de arranjo. Aline, mas eu posso usar qualquer tipo de flor? Pode. Pode ser tulipa, pode ser orquídea, pode ser copo de leite, pode ser de rosas, pode ser da flor que você quiser. O importante é ele estar depois trabalhado, formulado de forma que ele se pareça natural e que você trabalhou os 4 elementos, né. Então trabalha lá o tipo, é quando você faz esse planejamento e define alguns pontos do arranjo que são os pontos que vai te ajudar a escolher o tipo do arranjo. Aí depois você vai ver os elementos que você vai usar, os elementos de complemento, quais que vão ser as cores, qual que vai ser o tipo do vaso. Ó, até peguei um outro de orquídea também. Uma orquídea básica. Serve para um banheiro? Serve. Mas também serve para um escritório. Se for um escritório pequeno, um cantinho pequeno, serve para uma lateral de uma TV. Porque olha o que é interessante. O arranjo é muito versátil. Então, não necessariamente porque você fez um pensando no lavabo, ele só serve para lavabo. Não, pode ser colocado em qualquer outro lugar. Mas você entende que aí pelo menos você tem uma direção para saber que tipo de arranjo que você vai montar? Né? Como é que eu vou montar um monte de arranjo diferente para atender diversos tipos de lugares?
pensando no lugar e pensando no tipo de arranjo que serviria para aquele lugar. Agora, a pessoa quiser levar um arranjo assim para colocar na cozinha, tudo bem, ela pode colocar na cozinha, mas é importante ter essa ideia da montagem para você se situar, senão você compra um monte de coisa e depois fica mais perdida que segue em tiroteio. A regra é, para arranjo de centro, ele tem que ter visão para todos os lados. Essa é uma regra. Para arranjo de canto, ele pode ser virado para um lado só. E por que que isso é regra? Porque a gente não consegue colocar um arranjo virado só para um lado numa mesa de jantar aonde tem vista por todos os lados. Agora o redondo a gente consegue colocar no canto, né? Mas o de centro ele tem que ter flores por todos os lados. Então você lista quais seriam os ambientes e aí você cria os arranjos para você não errar na compra. E aí você tem que ter definido qual que é o arranjo que você vai montar, para evitar você ficar aí se vislumbrando com o catálogo, ficar encantada com o catálogo e comprar tudo errado e depois não conseguir saber o que que é. Aí compra um monte de vaso, fica perdida sem saber qual que é o vaso que vai usar. Beijo, meninas! Até a próxima!